Você é portadora da síndrome do ovário policístico e tem alguma dúvida sobre como fazer um tratamento natural e sem medicamentos? Um tratamento que te ajude a contornar e controlar os sintomas da SOP? Então fica comigo aqui nesse vídeo, porque hoje é dia de live com perguntas e respostas sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico. E se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também formada em Educação Física, portadora da SOP há 19 anos e há 3 anos eu trabalho profissionalmente ajudando mulheres com síndrome do ovário policístico a se verem livres da SOP e dos seus sintomas de forma natural e sem medicamentos. E você, é a primeira vez que está assistindo? Coloca eu aqui nos comentários para eu saber. E o que muita gente pergunta é sobre os sintomas da SOP, né? Então, se de repente você está aqui pela primeira vez e não sabe ainda muito sobre a SOP, não consegue identificar quais são as causas, os sintomas, isso tudo ainda gera muita confusão na sua cabeça. Vamos lá, deixa eu fazer um resuminho básico aqui para tentar te ajudar com relação a essa identificação, tá? A síndrome do ovário policístico é uma doença endócrina, tá? Então, ela não é um problema do útero ou do ovário. Retirar o útero ou o ovário não solucionaria a síndrome do ovário policístico, nem abrandaria, nem resolveria os sintomas que a SOP traz hoje para você, porque a formação dos cistos no ovário de algumas mulheres com SOP é apenas uma consequência das alterações hormonais que a síndrome do ovário policístico causa. Então, a SOP é uma doença endócrina, é uma doença dos nossos hormônios, onde os nossos hormônios são produzidos de uma forma inadequada. Alguns hormônios de característica masculina, como testosterona, são produzidos de forma maior do que o ideal, e alguns hormônios de característica feminina, como o estrogênio, muitas vezes são produzidos em uma quantidade mais baixa do que seria o ideal. E aí, quando a mulher tem síndrome do ovário policístico, ela tem esse diagnóstico por exclusão. O que isso significa? A gente só pode dizer que uma paciente nossa é portadora da síndrome do ovário policístico quando a gente exclui todas as patologias que poderiam trazer sintomas parecidos para a vida dessa mulher. Como, por exemplo, a hiperplasia congênita da glândula suprarrenal, que é uma glândula que está ali em cima do nosso rim e que também ajuda a produzir vários dos hormônios. Uma patologia, uma doença dessa glândula traz para a vida da mulher sintomas muito semelhantes aos sintomas da síndrome do ovário policístico. E a gente só pode dizer que a mulher que ela tem SOP quando é excluída, então, a hiperplasia congênita da glândula suprarrenal através de um exame de sangue chamado 17-OH-progesterona, tá? Então, para classificar uma pessoa com SOP, primeiro que quem faz isso é o médico, tá? Não é nenhuma nutricionista, nem qualquer outro profissional que vai falar para você que você tem síndrome do ovário policístico. Somente o médico pode fazer isso. E a especialidade mais indicada para esse diagnóstico e inclusive para o tratamento é o endócrino, ao contrário do que muita gente imagina, né? Não é o ginecologista, o médico responsável por fazer diagnóstico e tratamento da SOP. O gineco é sim um médico extremamente importante para a saúde da mulher, mas ele não é o melhor médico porque a SOP, como eu disse, envolve alterações em diversos hormônios. E os ginecologistas muitas vezes não têm conhecimento, nem têm o porquê saber dos hormônios, né? Eles sabem muito do aparelho reprodutor feminino e dos hormônios localizados ali que afetam diretamente essa função do aparelho reprodutor feminino. Mas não é o médico adequado para fazer análise de exames de tireoidianos e de outras glândulas, como a própria suprarrenal e até a pituitária, que tem muito a ver com a forma como o nosso organismo produz e utiliza os hormônios, tá? Então, médico ideal para o tratamento da SOP é o endócrino. E o endócrino vai fazer essa avaliação, vai fazer esse diagnóstico de que forma? Hoje, o consenso utilizado para o diagnóstico da SOP é o consenso de Rotterdam. Ele já tem muitos anos e foi revisto há um certo tempo aí, acho que 2006, se eu não me engano. E ele prega que para a mulher ser portadora da SOP, ela precisa ter 2 de 3 critérios. Então, quais são esses 3 critérios? Primeiro, ciclos menstruais irregulares ou anovulatórios. Se você fica muito tempo sem menstruar, cada hora menstrua em um ciclo muito diferente, um mês é com 28 dias, no outro mês é com 32, no outro mês é com 40, 50 dias, ou fica sem menstruar, isso caracteriza um ciclo menstrual irregular, tá? Ou quando você não ovula, né? Mulheres podem ficar aí vários meses sem ovular, e isso também caracterizaria esse primeiro critério. O segundo critério, né, que a pessoa é avaliada se ela tem ou não, é o hiperandrogenismo, ou seja, excesso de hormônios masculinos.
E como que a gente identifica se a nossa paciente está com hiperandrogenismo? Primeiro, através de sintomas, né? Podem ter duas formas de classificar esse hiperandrogenismo. Quando a mulher apresenta sintomas de hiperandrogenismo, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, manchas escuras na pele, dificuldade com relação à disposição, energia durante o dia e etc., né? São sintomas clássicos da SOP. E segunda forma de classificar e identificar hiperandrogenismo é através dos exames de sangue. Então, muitas pacientes falam para mim, Carol, eu não tenho excesso de hormônios masculinos quando eu faço exame de sangue, mas eu tenho acne, queda de cabelo e excesso de pelos no rosto, no bumbum, nas costas. Você é caracterizada como hiperandrogênica, você tem hiperandrogenismo clínico, ou seja, através de sintomas, tá? Então, nesse momento, para o diagnóstico médico, às vezes nem é necessário tantos exames ou identificar exatamente quais são as alterações dos hormônios nos exames. Às vezes, e acontece muito, a mulher não identifica alterações de hormônios masculinos no exame de sangue porque não investiga todos. Então, às vezes, a testosterona livre ou total dessa mulher, ela tá adequada, mas existem outros exames, né, de hormônios como androstenedione, enfim, hormônios de característica masculina que muitas vezes não são dosados, não se é usual dosar. Então, não é porque você tá com a testosterona dentro dos parâmetros ok que você é desclassificada, né, quanto ao hiperandrogenismo, tá? Então, se você tem ciclo menstrual irregular ou anovulatório, e se você tem hiperandrogenismo, seja clínico, seja bioquímico, que seria através dos exames, você já tem 2 critérios e é então considerada portadora da SOP. O terceiro critério, que também pode ser levado em consideração, é a formação de cistos no ovário. Então, mulheres que têm cistos no ovário, têm ovário de padrão micropolicístico, ou têm o ovário maior do que o ideal por conta da formação de cistos, ela, se tiver ciclo menstrual irregular ou ovulatório, ou hiperandrogenismo clínico ou pelo exame, ela é considerada portadora da SOP. O que isso quer dizer, gente? Que não é necessário você ter ovário policístico para ser portadora da síndrome do ovário policístico. E isso também quer dizer que você ter ovário policístico não é sinônimo de você ter síndrome do ovário policístico. Porque se você tem ovário policístico, tem formação de micropolicistos no seu ovário, mas não tem hiperandrogenismo, não tem sintomas de SOP e não tem ciclo menstrual irregular, você só tem o ovário policístico e tá tudo bem, tá? Você não é portadora da síndrome. Agora, se você tem hiperandrogenismo, tem sintomas, o ciclo menstrual é irregular ou você tem dificuldade para engravidar porque não tem ovulação mensal, mesmo que você não tenha cistos no ovário, você é portadora da síndrome do ovário policístico, tá? E tem uma médica aí, né, que eu tô super torcendo para que isso dê certo, querendo mudar o nome da síndrome do ovário policístico para síndrome metabólica reprodutiva. E por que eu tô torcendo muito para isso dar certo? Porque o nome síndrome do ovário policístico remete ao ovário policístico. E, na verdade, o ovário policístico é só um dos critérios da mulher portadora da SOP. E ele nem necessariamente precisa estar presente para a mulher ser considerada portadora da SOP. E isso causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque quem tem cisto no ovário muitas vezes acredita que tem a síndrome e na verdade não tem. E muita gente tem a síndrome e não acredita que tem ou não procura saber porque não tem o ovário policístico, tá? Então, mudar o nome da SOP para síndrome metabólica reprodutiva vai dar uma outra visibilidade para a síndrome e vai fazer mais facilmente as pessoas entenderem que é algo hormonal e metabólico e não só dos nossos ovários terem cistos, tá bom? Então, gente, uma introdução básica aqui na live para ajudar vocês a identificar, né, se existe ou não a possibilidade de você ser portadora da SOP e para desmistificar 2 mitos muito grandes, que primeiro, o médico seria o ginecologista. Não é. Se o seu ginecologista não te deu bola, se ele não deu importância para os seus sintomas, se ele falou que o remédio para tratamento da SOP é anticoncepcional, gente, cai fora, você não tá indo no médico adequado, tá? E o problema nem é o seu ginecologista, é você ter ido procurar a especialidade incorreta para fazer o diagnóstico e o tratamento da síndrome. E a segunda coisa também, que é um mito muito grande, que as pessoas realmente acreditam muito, é que retirando os ovários, fazendo a cirurgia de esterectomia, estaria livre da síndrome do ovário policístico, e não está, tá? Lembrando aqui que síndrome do ovário policístico não tem cura. Então, uma vez que você tem SOP, você vai ter SOP para sempre. Em alguns momentos da vida, você pode não manifestar essa síndrome, como, por exemplo, eu agora. Se você for olhar, em alguns momentos da vida, mulheres portadoras da SOP não têm sintomas clínicos, não têm cistos no ovário e menstruam regularmente. Momentos esses onde elas estão com uma dieta adequada, com uma prática de atividade física regular, com um estilo de vida saudável, dormindo bem, com controle do estresse.
E em outros momentos da vida, essa mesma mulher pode manifestar duramente a síndrome do ovário policístico, com sintomas clínicos, sintomas metabólicos, sintomas hormonais, normalmente em períodos onde ela não está se alimentando bem, ou ela está passando por picos de estresse muito grande, ou alguma coisa ali na rotina dela mudou de forma significativa, certo? Então, gente, é isso. Espero que essa introdução tenha ajudado vocês. Gostaram dessa introdução? Gostaram da forma como a gente começou a live? E agora a gente vai, então, para as perguntas e respostas, certo? Primeira pergunta que já está aqui na tela para vocês, que é da Rê. Por que tratar a SOP com metformina? Rê, não se trata a SOP com metformina, tá? Como eu expliquei, a síndrome do ovário policístico é uma doença hormonal. É uma doença dos nossos hormônios. E as alterações hormonais fazem com que a gente tenha sintomas. A metformina é um medicamento antidiabético. Muita gente acredita que metformina e glifage são medicamentos voltados para o tratamento da SOP, quando na verdade eles não são, tá? Eles são apenas medicamentos voltados para o tratamento da resistência à insulina em pessoas com pré-diabetes. Por que muita mulher com SOP usa metformina? Porque muita mulher com SOP tem resistência à insulina. E essa resistência à insulina pode ser o berço do problema, ou seja, o início das alterações hormonais que acabam trazendo sintomas para a vida dessa pessoa. Agora, dizer que você usar metformina, você está tratando a SOP, não é correto. Porque enquanto você usa a metformina, ela age, ela atua diminuindo a quantidade e a produção de insulina. Ela atua fazendo com que a sua insulina se torne uma insulina funcional e consiga fazer o transporte do carboidrato. Agora, quando você para de usar o remédio, os sintomas vão voltar. O problema da sua insulina vai voltar se você não tivesse reeducado e mudado a sua alimentação. Então, metformina, glifage, saxenda, victoza não são medicamentos que tratam a SOP. São medicamentos que atuam melhorando a nossa resistência à insulina e, por consequência dessa resistência à insulina, a gente, tratada, melhorada pelo medicamento, a gente começa a ter minimização, alívio dos sintomas. Quais sintomas? Queda de cabelo, acne, excesso de pelo, ciclos menstruais irregulares. Ana Vitória, seja bem-vinda. Gente, deem as boas-vindas para Ana Vitória. Ela vai, a partir de agora, ajudar vocês respondendo aí no chat as dúvidas que forem passando e eu não consegui ver e não consegui interceder aí numa resposta, tá bom? Bem-vinda, Ana Vitória. Antes tarde do que nunca, né, meu amor? Então, gente, seguinte, metformina não trata a SOP, tá? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente. E segundo, o papel que a metformina faz no seu organismo, que é o mesmo papel do glifage, do saxenda, do victoza, é fazer com que a sua insulina desempenhe o papel dela, fazer com que você produza menos insulina ou que você precise de menos insulina para você ter o resultado satisfatório no tratamento da SOP. Você consegue isso em 90% dos casos através de uma alimentação saudável, com a diferença de que depois que você consegue um resultado através da alimentação saudável, você não perde esse resultado. Você está se reeducando, você está mudando seus hábitos e a chance disso continuar acontecendo depois é muito maior. Quando você tem esse resultado pura e unicamente pelo uso do remédio, quando você para o remédio, os sintomas voltam e voltam piores, tá? E uma coisa assim, não tem estatística, tá? É algo que eu estou vendo no meu atendimento clínico lá no consultório, é que cada vez mais as mulheres estão reagindo menos ao tratamento com metformina e glifage, tá? Antigamente, a pessoa começava a usar metformina e glifage, depois de 2 ou 3 meses o ciclo menstrual dela já ficava regular, ela já perdia peso, ela já tinha benefícios, né, entre aspas, do medicamento. Hoje em dia é cada vez mais comum mulheres usarem metformina e glifagem e não terem resultado nenhum. Elas não perdem peso, o ciclo menstrual delas não fica regular, muitas delas têm efeitos colaterais adversos, como cólica intestinal, gases, diarreia, dor abdominal, e isso é um indicativo que o remédio está fazendo muito mais mal do que bem. Porque uma vez que o remédio agride o seu estômago de alguma forma, estômago não, gente, intestino, ele provoca e ele piora uma situação de disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, a gente precisa ter consciência de que a utilização do remédio não é 100% válida para todo mundo. Muitas pessoas usam e não têm resultado. E o que é mais triste, né? Eu vejo no consultório diariamente pessoas que usam metformina, não têm resultado, tem efeito colateral e o médico não suspende nem troca a medicação.
A pessoa fica ali com metformina 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos passando mal, sem ter efeito benéfico nenhum do medicamento e agredindo o intestino, piorando assim o funcionamento geral e também a questão da desbiose, né? Desse desequilíbrio do intestino, tá? Então, metformina não trata a SOP. Vamos para a próxima pergunta? Tive uma gravidez de alto risco. Placenta baixa e sangramentos. Pode ter a ver com a SOP? Olha só, gente, gravidez de alto risco é muito comum na síndrome do ovário policístico, mas não pela placenta prévia, pela placenta baixa e etc. A síndrome do ovário policístico traz sim para nós, infelizmente, um risco maior de ter perda do bebê, né, de ter aborto. E esse aumento da probabilidade de aborto é relacionada ao aumento dos hormônios masculinos. Então, uma mulher com SOP normalmente apresenta aumento de testosterona, androstenediona, aumento de hormônios masculinos de forma geral. E esse aumento dos hormônios de característica masculina fazem com que o nosso endométrio fique mais fino e também favoreça a perda do bebê pela diminuição da progesterona, tá? Do hormônio chamado progesterona. Então, sim, é verdade que a SOP traz mais risco. Considerando isso, a gente pode até dizer que a incidência de gravidez de alto risco pode ser maior na portadora da síndrome do ovário policístico, mas isso não quer dizer que a placenta prévia ou baixa tenha acontecido por conta da SOP, tá? Podem ser coisas distintas, até porque isso pode acontecer também numa mulher que não é portadora da SOP. E uma coisa que é importante, aproveitando, né, que a Daya falou aqui, da questão da gestação, né, da mulher com SOP, da questão do risco e etc. Gente, é muito importante quem tiver SOP, tratar a SOP mesmo durante a gravidez. Então, o que eu vejo muito aqui no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, são pessoas que ficam extremamente preocupadas com o tratamento da SOP, ficam extremamente focadas e, enfim, fazem de tudo para tratar a SOP até elas engravidarem. E aí parece que no momento que elas engravidam, aquilo some, aquilo desaparece, aquilo já não é mais um problema. Não, gente, muito pelo contrário. O tratamento, ele não termina na gravidez. O tratamento não termina nunca, na real. Porque durante a gestação, você tem maior risco de ter várias intercorrências. Diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro, parto de natimorto, né, que é a morte do bebê logo depois do parto ou nas semanas gestacionais finais. Então, gente, é muito importante você, mulher que tem SOP, que conseguiu engravidar, não relaxar no seu tratamento durante a gravidez, porque isso vai favorecer você a não só engravidar, mas também ter uma gestação saudável com o nascimento de um bebê saudável, que é o que todo mundo aqui com certeza quer, tá? E eu aproveito para emendar a pergunta da Mari, né? Perguntando se quem tem SOP, quando engravida, tem menos enjoo. Não tem relação nenhuma, tá, Mari? Até porque os enjoos da mulher, né, gestante, normalmente acontecem pelo aumento do beta-HCG e dos hormônios próprios do aumento da gravidez mesmo. E aí, quando a pessoa tem esse aumento desses hormônios subitamente, para algumas mulheres isso se torna um desconforto e acaba tendo como sintoma o enjoo. Na mulher com SOP, a gente tem normalmente esses hormônios baixos. E aí você convive com uma quantidade pequena desses hormônios a maior parte da vida. Quando você engravida e esses hormônios sobem muito rápido, você pode ter até mais sintomas, né? Mais desconfortos em relação a esse aumento hormonal, tá? Então não tem relação a mulher com SOP não ter enjoo ou ter menos enjoo. Pelo contrário, eu vejo muita mulher com SOP enjoando muito no começo da gravidez e também é normal. Eu não posso dizer que isso tem relação com a SOP porque não existe nenhum estudo que fale sobre isso, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre ingerir líquidos durante a refeição? Gente, aí não tem muito a ver com síndrome do ovário policístico, né? De forma geral, existe um mito muito grande, né? Que tomar líquido junto com a refeição engorda, que dá barriga, que o estômago fica alto. Isso tudo não é verdade. O que acontece quando a gente toma líquido junto com as refeições é aumentar o volume, né, de alimento, de bolo alimentar no nosso estômago, porque a gente tem como volume o que a gente comeu, ou seja, a comida que você ingeriu, o líquido que você tomou e o líquido representado pela saliva, né? Pela saliva e pelas enzimas digestivas que estão ali no nosso estômago. Se você somar essas três coisas e o volume dos três somados for maior do que 1 litro, que é a quantidade natural que o nosso estômago tem por capacidade de armazenar, você vai literalmente fazer o seu estômago expandir naquele momento para ele conseguir fazer a digestão.
Essa expansão normalmente acontece quando a gente sai de uma festa, de um restaurante ou de um evento e fala, nossa, comi demais. Essa sensação de empachamento, de tipo, nossa, eu exagerei, comi muito, significa provavelmente que o seu estômago teve que naquele momento se dilatar, se expandir para conseguir fazer a digestão daquilo que você ingeriu. Se isso acontece vez ou outra, raramente, somente quando tem realmente um evento especial, tá tudo bem, ele vai expandir, fazer a digestão daquilo e voltar ao normal em seguida. Agora, se isso acontece sempre, ou seja, se todo dia você exige do seu estômago que ele faça uma digestão de um volume maior do que ele tem por capacidade natural aguentar, ele vai dilatar. E aí o estômago maior, ele vai precisar de mais alimento para você conseguir ter saciedade. Então, a longo prazo, beber líquido com as refeições, se ultrapassar a quantidade que o estômago tem por capacidade de armazenar, no longo prazo vai se tornar sim um problema, porque você vai precisar comer mais para ter saciedade. Agora, isso não está relacionado em beber líquido com a refeição, está relacionado com a quantidade de tudo que você ingere em uma refeição. E é por isso, gente, que água com gás pode ser prejudicial, porque as bebidas gaseificadas, elas têm 50% mais volume do que a bebida quando não tem gás. Então, se você faz uma refeição e em seguida bebe, né, ingere uma bebida com gás, mesmo que ela seja não calórica, mesmo que ela não tenha calorias, você vai exigir do seu estômago um volume maior, uma capacidade maior para fazer aquela digestão. E aí, a longo prazo, você pode acabar tendo que comer mais para ter saciedade, tá bom? Pergunta da Bi Furlan. Fertisop ajuda a engravidar? Gente, o Fertisop, ele teve uma ideia muito boa quando ele foi inventar o nome dele, né? O criador, assim, o inventor do Fertisop, juntou duas palavras que remetem as pessoas à gestação e sop, né? Fertisop. Então, a princípio, parece que ele é um medicamento para ajudar na fertilidade da mulher com SOP. E na real, gente, não é nada disso, tá? O Fertisop, ele é um composto vitamínico com vitamina B9, ácido fólico e mio-inositol. Ele ajuda no tratamento da SOP? Claro que sim. Só que ele ajuda diminuindo resistência à insulina. Ele ajuda fazendo com que o seu corpo consiga absorver melhor o carboidrato e fazer melhor a digestão do carboidrato. Isso quer dizer, gente, que não necessariamente ele vai atuar na fertilidade da mulher com SOP, tá? Ele vai sim auxiliar no tratamento. Quando a mulher consegue o equilíbrio hormonal, consegue se tratar, tem um tratamento legal, ela vai, obviamente, ter mais chances de engravidar, mas não é um efeito da vitamina, tá? Não é um efeito do Fertisop melhorar a fertilidade, não. Inclusive, já tem aí concorrentes, né, que inventaram nomes similares e que também ajuda tanto quanto. Mas, gente, é só um composto vitamínico, tá? O que vai ajudar a mulher com SOP a realmente engravidar é o tratamento que ela vai fazer com relação à dieta, exercício, suplementos, chás fitoterápicos e tudo mais. E aproveitando, né, o gancho, pergunta da Jéssica. Existem remédios para ajudar a mulher com SOP a engravidar? Gente, não, tá? Não adianta. Por exemplo, o indutor ajuda a mulher com SOP a engravidar? Você vai usar um Clomid, um Indux, algum desses indutores que obrigam o corpo a ovular? É óbvio que isso pode ajudar a mulher a engravidar, porque uma vez que o remédio vai lá e obriga o seu ovário a liberar um óvulo, esse óvulo tem mais chances de ser fecundado do que se ele não fosse liberado. Só que isso é inteligente? Esse é o melhor caminho? Claro que não, porque obrigar o seu corpo a ovular não quer dizer que você vai engravidar, muito menos que você vai conseguir sustentar essa gestação pelo tempo necessário. Então, o que acontece? A mulher com síndrome do ovário policístico que usa indutor, quando ela usa indutor, ela usa porque provavelmente ela não está ovulando, né? E lembrem-se sempre que Papai do Céu, quando criou a humanidade, fez tudo perfeito, né? O nosso corpo, ele é perfeito. Então, se você tem um corpo feminino, você é uma mulher e você não está ovulando, é porque existe alguma coisa impedindo essa ovulação de acontecer. E na síndrome do ovário policístico, o que impede essa ovulação de acontecer são alterações hormonais. São aumento de testosterona, aumento de androstenediona, diminuição de progesterona, né, baixa produção de progesterona. Existem alterações hormonais condizentes com o quadro de síndrome do ovário policístico que impedem o seu corpo de ovular. E por que você é impedida de ovular? Porque o corpo é sábio e sabe que se você ovular numa situação dessa, onde a sua progesterona está baixa, a sua androstenediona está alta, a sua testosterona está alta, você vai engravidar e vai perder o bebê.
Então, como um método de prevenção, realmente de proteção do seu organismo, ele não ovula. Porque ele sabe que se você ovular numa condição dessa, você tem uma grande chance de perder o bebê. E isso pode significar morte, né, para uma pessoa. E aí o que acontece? A pessoa não tá ovulando porque tem essas alterações hormonais, porque todo esse desequilíbrio tá acontecendo, e aí ela vai lá e toma um remédio para obrigar o ovário a ovular. Toma um remédio para obrigar o ovário a liberar um óvulo. Só que esse remédio, ele não vai consertar as alterações hormonais, ele não vai alterar o seu perfil hormonal, ele não vai diminuir a sua testosterona, a sua androstenediona, ele não vai aumentar a sua progesterona, ele não vai ter papel nenhum no seu controle hormonal, nem vai tratar a síndrome do ovário policístico. Ele vai única e exclusivamente obrigar o seu ovário a liberar um óvulo. E aí, se nesse dia você tiver relação, você tem uma grande chance de engravidar. Se você engravidar numa condição dessa, você também tem uma grande chance de perder, tá? Então é por isso que muitas mulheres com SOP usam indutores de ovulação e não conseguem engravidar, porque às vezes, gente, a progesterona da pessoa tá tão baixa que o endométrio não tem nem a espessura correta pro embrião se implantar. Ela usa o indutor, ela ovula, ela até pode ter a fertilização, né? Pode ter acontecido a concepção, mas o embrião não tem onde se fixar, porque o endométrio dela tá fino. E por que tá fino? Porque ela tá com baixa progesterona. E por que ela tá com baixa progesterona? Porque tem hormônios masculinos em excesso. Então, gente, muita coisa tem que dar certo para uma pessoa conseguir engravidar. E nenhum remédio vai fazer o milagre acontecer no seu organismo. Nenhum remédio vai corrigir as suas alterações hormonais, vai melhorar o seu LH-FSH, vai estimular o endométrio a crescer, vai estimular a ovulação a acontecer, vai fazer com que a concepção aconteça e em seguida o embrião se implante. Então, qual é a forma de você fazer isso? Né? Qual que é o melhor remédio para a mulher com SOP que quer engravidar? Cuidar da casinha, cuidar do organismo. E aí, quando o seu corpo estiver preparado para que uma gestação aconteça, ele vai engravidar sozinho, ele vai ovular sozinho. E aí, o que vai acontecer? Você vai conseguir ter uma gravidez não só natural, mas também muito mais saudável e com muito menos risco de algo ruim acontecer durante a gestação, tá bom? Então, é muito importante que a gente cuide do nosso organismo antes da gestação acontecer, antes da concepção acontecer, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Qual dos pontos de corte você usa para as curvas de glicose e insulina para definir resistência à insulina? 30, 60, 120. 30, 60, 120, gente, para quem não entendeu, são os tempos, tá? Então, como que é feita a curva de glicose e de insulina? Você vai em jejum pro laboratório, usa, né, faz uma coleta em jejum para ver glicose e insulina de jejum, e aí em seguida você ingere um líquido rico em carboidratos e coleta sangue a cada 30 minutos. 30, 60, 90 e 120. Então, são 4 coletas depois da ingestão do líquido. E aí, com esse exame, a gente consegue ter certeza se a pessoa tem ou não resistência à insulina, porque a gente avalia não só a questão fisiológica, né? Não só a questão do jejum, mas também como o organismo se comporta depois que é feita a ingestão do carboidrato. E não existe um ponto de corte para isso, tá? Ponto de corte a gente usa quando a gente não sabe interpretar exame. Então, você vai lá, olha a referência do laboratório, né? Acima de 140 com 120 horas da descarga, a pessoa é pré-diabetes. Resistência à insulina não se aplica a isso, né? Porque a pessoa com resistência à insulina não é diabética. A pessoa com resistência à insulina tem resistência à insulina. Então, para a gente saber se a paciente tem ou não resistência à insulina, a gente tem que fazer uma interpretação do exame. Como? Avaliando a quantidade de insulina que a pessoa produz depois que ingere o carboidrato, como essa insulina se comporta depois, então se ela continua crescendo, se ela estabiliza e diminui, ou se ela diminui e depois aumenta. Todas as situações podem acontecer numa mulher com SOP. E avalia também a glicemia, né? Se muitas vezes a pessoa fala assim, Carol, eu fiz exame e não tô com resistência à insulina. Aí eu pergunto pra ela, mas por que você tá falando isso? Porque a minha glicose de jejum deu 80 e a minha glicose depois de 2 horas deu 70. E o ponto de corte, né, o ponto de referência do laboratório é abaixo de 140. O meu tá muito abaixo de 140, então eu não tenho resistência à insulina. Legal, agora me explica como que depois de 2 horas de ingerir 1 kg de carboidrato, você tá com glicose abaixo do que você tava com 8 horas de jejum. Aí a pessoa faz né? Tipo, como assim? Aí eu falo, faz sentido você ficar 8 horas em jejum, fazer o exame, ter uma glicose de 80, 85, 90, não importa, e depois de 2 horas que você ingeriu um líquido riquíssimo em carboidrato, você ter menos glicemia disponível do que você tinha no jejum de 8 horas?
Não faz sentido nenhum e isso é característico de um quadro de resistência à insulina. Então, gente, não tem ponto de corte, não tem referência de laboratório. O que vai determinar se a pessoa tem resistência à insulina ou não é o comportamento dela depois que ela ingere carboidrato. E aí cabe ao profissional que é apto a isso fazer a interpretação do exame e então dar o diagnóstico, tá? Lembrando que quem dá diagnóstico é o médico e nutricionista não pode fazer isso. Então, a gente entende o exame, a gente leva em consideração o resultado para fazer a dieta ou o plano alimentar da pessoa, mas a gente jamais vai falar para ela que ela tem, né, uma situação X que envolve a saúde dela, porque pelo nosso conselho de ética a gente não pode fazer isso, tá bom? O CrossFit é tão eficiente quanto a musculação para quem tem SOP? Minha massa muscular é baixa. Daí, o CrossFit, ele é uma atividade física que muita gente ama, muita gente odeia e os ortopedistas não suportam, tá? Porque o CrossFit é uma atividade de alto impacto. Então, ele promove um impacto muito grande e isso, para quem não tá tecnicamente preparada, pode ser ruim. Então, para você fazer o CrossFit, você tem que ter, primeiro, muita consciência corporal, segundo, uma preparação adequada, terceiro, posturas certas, quarto, fortalecimento muscular, porque se você não tiver isso, você tem uma chance muito grande de se lesionar, tá? Alguns boxes de CrossFit se preocupam com isso e quando a pessoa começa a atividade, ela tem todo um preparo lá para aprender a técnica e etc. Outros lugares não respeitam isso e a pessoa se machuca muito rapidamente. Mas enfim, essa é só a minha opinião sobre o CrossFit, tá? Tecnicamente falando, ele apresenta menos tendência ao aumento da massa muscular do que a musculação, porque é uma atividade de alto impacto onde a sua frequência cardíaca permanece alta durante todo o processo, tá? E se a sua frequência cardíaca tá alta, significa que você tá com um limiar de esforço intenso e isso não vai favorecer você a aumentar a massa muscular. CrossFit é muito bom para definir, tá? Então, se você quer definição muscular, é excelente. Agora, aumento de massa muscular, eu não vejo outro exercício melhor do que a musculação para fazer isso, porque ela é 100% focada nisso, tá? 100% voltada para o tratamento do aumento da massa muscular, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Qual o suplemento whey mais indicado para mulheres que treinam, né? E se tem SOP? Van, eu não indico whey para quem tem SOP, tá? Por várias razões. Primeiro, o whey é industrializado. Ponto número 1. E ponto-chave de todo o processo, se você já entendeu, né, sobre a dieta da síndrome do ovário policístico e sobre o uso do industrializado nessa questão, você já sabe, né, o porquê da minha resposta. Mas enfim, ele é industrializado, a maioria é riquíssima em adoçante, corante, conservante, edulcorante e etc. Terceiro, a maioria tem adoçante. Isso é um ponto único, né? E a utilização de adoçante por mulheres que têm síndrome do ovário policístico, além de favorecer você a querer mais carboidrato, mais doce e a ter mais dificuldade de desestimular esse consumo, também promovem aumento da insulina. Então, mesmo não tendo caloria, mesmo não tendo açúcar, mesmo não tendo carboidrato, o aumento do consumo de adoçante pode favorecer você a piorar a sua resistência à insulina. E isso não seria de forma alguma benéfico para a mulher que tem SOP. E por último, o whey, ele não é 100% necessário para a maioria das pessoas, tá? Muita gente gosta de tomar whey depois do treino, pela praticidade, pelo sabor, ou pelo efeito psicológico que o whey traz. Mas é completamente possível você ter uma rotina alimentar e ter uma dieta que atenda a todas as suas necessidades sem utilizar o whey protein, tá? Carol, mas eu já vi você usando várias vezes. Sim, eu uso. Mas eu uso por 3 razões. Primeiro, a minha SOP está completamente controlada. Então, vocês veem, né, aqui eu não tenho acne, eu não tenho queda de cabelo, eu não tenho pelos no rosto, eu não tenho hoje nenhum sintoma da síndrome do ovário policístico. Ela estando controlada, a forma como você reage aos estímulos é completamente diferente. Segundo, o whey que eu uso, ele é um whey 100% hidrolisado, de uma marca importada, sem adição de corantes, conservantes, etc. O sabor dele não é bom e eu acabo tendo que fazer algumas misturinhas ali para ele ficar aceitável. Então, esse é um ponto importante. E o terceiro e principal, gente, o meu treino é de musculação. Eu treino musculação 6 vezes na semana, às vezes 7, e o meu treino realmente é intenso. Ele realmente é pesado. E aí a paciente vira pra mim e fala assim, Carol, mas eu também treino pesado. Eu faço agachamento com 10 quilos. Eu falo, beleza, só que eu faço com 90. Então, tudo vai da forma como você está precisando, né? Se você realmente precisa da utilização do suplemento e se o seu treino faz jus ao uso do suplemento. Se você tá usando o whey porque você quer aumentar a massa muscular, gente, o whey não aumenta a massa muscular, tá? Primeiro que ele só vai ter um efeito benéfico para hipertrofia se junto dele você consumir carboidrato no pós-treino.
Então eu tô cansada de ver pessoas que usam whey antes do treino, depois do treino, tipo, sozinho, misturado em água, puro. Vai ter efeito zero e você vai estar gastando seu dinheiro na lata do lixo, literalmente. Então, se você não sabe o que usar no pós-treino, se você não sabe como usar, não sabe o que comer, consulta uma nutricionista e tenha ali um plano para você, de acordo com a sua atividade, a sua necessidade e o seu quadro de SOP, tá? Porque pro público em geral eu não recomendo o uso de whey protein, a menos que você seja como eu, que você realmente tenha um treino realmente intenso, realmente pesado, que você treine numa frequência alta, então pelo menos 6 vezes na semana e que principalmente você esteja com seus tratamentos da SOP em dia, que você esteja sem sintomas e que você esteja com seus hormônios controlados, tá bom? Como devo tomar o chá de amora? Posso tomar junto com outra coisa? Exemplo, elixir de inhame. Gente, esse tipo de dúvida não tem e eu não posso explicar aqui, tá? Muita gente me pergunta sobre chá, sobre fitoterápico. Gente, não tem como eu falar pra você tomar de uma forma X misturado com um chá Y, Z vezes por semana, porque isso é extremamente individual e depende de inúmeros fatores, tá? Então, para você ter uma recomendação assim, só se você realmente for de alguma forma minha paciente, tá? Além da alimentação, exercícios e fitoterápicos, algo eficaz para passar a pele para evitar acne? Daia, dermato, tá? Dermato é o melhor profissional para te responder isso, porque é o dermato que entende de pele, né? Que entende de cabelo, que entende de unha. Então, o ponto-chave é, por que você tem acne? Se o motivo da sua acne for a síndrome do ovário policístico, for a alteração hormonal vinda da SOP, nada vai adiantar se você não estiver fazendo alimentação, chá, fitoterápico, suplemento e exercício físico, tá? Agora, se você tá fazendo essas 5 coisas, você tem o controle da SOP, você tá com os seus sintomas controlados e a acne insiste, você continua tendo acne, é porque nenhuma dessas coisas é a razão da sua acne. A sua acne pode ser por um outro motivo, né? Pode ter ali um outro início. E aí, pra gente saber que início é esse e como tratar, aí é o dermato que vai te indicar e vai ser o melhor profissional para te orientar, tá bom? Vamos para a última pergunta de hoje, também é sobre acne. Como controlar a acne na mulher com SOP? É o que eu acabei de falar. Primeiro, por que tem acne? É descobrir o motivo, é descobrir qual é o hormônio que está alterado e aí fazer o tratamento para esse hormônio, né? Fazer uma alimentação, usar os chás, os fitoterápicos, os suplementos de acordo com o hormônio que está promovendo essa alteração na pessoa. E aí, através da alimentação, dos chás, dos fitoterápicos e etc, tá? Vamos lá, vou repetir mais uma pergunta aqui. Lívia, tomar metformina sem fazer a curva glicêmica é seguro? Lívia, seguro? Não sei te dizer se é seguro, tá? Eu não sei até que ponto metformina é seguro. Eu não sei até que ponto a metformina é seguro para qualquer pessoa, tá? Agora, é comum pessoas terem uso da metformina sem a curva glicêmica? É muito comum, tá? Muitos médicos passam. É o mais correto a ser feito? Do meu ponto de vista, não. Porque a metformina é para tratar resistência à insulina. E se você não tem resistência à insulina, você vai usar a metformina para quê? Com qual finalidade? Que benefício isso vai te trazer? E você só pode saber se você tem resistência ou não através da curva glicêmica. Então, se você não fez curva de glicose e de insulina, você não tem um diagnóstico da resistência à insulina. Isso é ponto, tá, gente? Não tem. Não dá para fazer diagnóstico de resistência à insulina olhando a hemoglobina glicada, glicose de jejum, insulina de jejum, ROMA-IR, que nada mais é de uma relação da glicose com a insulina, tá? Nada disso resolve para a mulher que tem SOP. Nada disso é suficiente para você ter diagnóstico de resistência à insulina. O exame que faz diagnóstico de resistência à insulina é curva glicêmica. Então, você, teoricamente, só deveria usar um medicamento para resistência à insulina se você tiver o diagnóstico de curva glicêmica, né? O diagnóstico de resistência à insulina pela curva. Agora, infelizmente, é muito comum os médicos pedirem, né, solicitarem sem nem saber o que a paciente tem. Vai só pela parte clínica, só pelo que a paciente está relatando ali, seguir e tudo mais, certo? Quais os melhores alimentos? Eu falei que aquela era a última, né? Bom, essa vai ser a última, tá? Quais os melhores alimentos para SOP? Pergunta da Jéssica. Jéssica, olha só, não existe
um melhor ou um pior alimento para SOP. Aliás, até existe os piores, né? Mas não existe um melhor alimento para SOP. Não existe um alimento que vai fazer um milagre, né? Que vai operar um milagre aí na sua vida, que vai atuar nos seus sintomas, que vai diminuir as suas manifestações, nada disso. O que existe é um conjunto alimentar que vai favorecer você a tratar a sua síndrome do ovário policístico. Como? Melhorando seus hormônios e o equilíbrio dos seus hormônios, tá? Então, o que eu posso te aconselhar hoje, né? Pra você conseguir ter esse tratamento? Entrar no grupo de 30 dias, tá? Por quê? No grupo de 30 dias contra a SOP, gente, vocês vão saber detalhadamente quais são os melhores alimentos para você. Então, de acordo com os seus sintomas, de acordo com o seu histórico, de acordo com a sua rotina, com os seus horários, de acordo com as suas manifestações, o que tá te incomodando. E aí eu vou poder te orientar especificamente e direcionadamente os alimentos para você, tá? Porque os melhores alimentos para SOP não existe. Cada mulher com SOP é única, cada mulher com SOP apresenta um sintoma diferente, apresenta uma manifestação diferente. Como eu falei no começo, né, tem mulher com SOP que tem cisto no ovário, tem mulher com SOP que não tem. Tem mulher com SOP que tem acne, queda de cabelo, excesso de pelos, tem mulher com SOP que não tem. Tem mulheres que têm resistência à insulina, tem mulheres que não têm. Então, não existe um alimento coringa para o tratamento da SOP. Existe um conjunto de alimentos, chás, fitoterápicos, suplementos, atividade física, que vão ser os melhores para você, para a sua SOP. E isso você vai saber no grupo de 30 dias, tá? Gente, o grupo começa amanhã, hein? Então, quem não fez a inscrição ainda, corre lá, se inscreve, porque as vagas estão acabando e o tempo também. Hoje à noite eu monto o grupo, adiciono todo mundo lá. E antes disso, para você que se inscrever hoje, né, eu vou te chamar no WhatsApp, vou te passar todas as informações, o link para você preencher o questionário de pré-consulta, que é a anamnese. E aí, depois disso, você vai ser adicionado ao grupo hoje à noite. A partir de amanhã, a gente começa um desafio por dia, durante 30 dias. Suporte ilimitado no grupo. Então, 100% do tempo eu lá para te ajudar a tirar as dúvidas, te orientar quanto a tudo que precisa ser feito. E logo depois, você recebe a sua sugestão de cardápio personalizado e individual. Você recebe hoje? Claro que não, né? Porque se você se inscrever hoje e você fizer o teu link, né, o teu questionário de pré-consulta, eu ainda vou demorar aí os próximos dias para ler tudo isso, para considerar tudo que você me contou e elaborar o seu plano de ação, tá bom? Mas você recebe ainda essa semana e eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Como que faz para se inscrever no grupo, gente? Muita gente pergunta. www.cantinhodanutri.com.br/desafios. E aí você escolhe o de SOP, porque nenhum outro tá disponível, né? Teve gente que falou, Carol, eu entrei lá, mas não tá disponível. Você entrou em qual? No de endometriose? Não tá. O único que tá disponível é o de SOP, mas você pode fazer a inscrição pelo site. E se você não achar, não der certo, você não encontrar, tem um link nos meus stories, uma tela para você arrastar para cima. E você também pode me chamar no inbox que eu te passo o link direto da inscrição, tá bom? E amanhã começa também o desafio 30 dias contra a ansiedade. Gente, quem aqui é ansioso? Quem sofre de ansiedade, comenta eu aqui nos comentários. Coloca eu, para eu identificar bem quem é ansiosa. E esse desafio, gente, da ansiedade, ele serve para quem tem SOP, ele serve para quem não tem SOP, ele serve para quem tem SOP e já fez os 30 dias contra a SOP. Ele é pra gente cuidar da sua parte comportamental. Então, se você é aquela pessoa que você sabe o que tem que comer, mas não consegue fazer uma boa escolha, se você sabe qual é o plano alimentar que você tem que seguir, mas na hora que você viu, você já comeu tudo errado e tá se culpando, tá se julgando, tá se sentindo com peso na consciência. Se você fala que vai começar na segunda-feira e aí passa segunda, terça, quarta e fica pra outra segunda-feira. Se você é ansiosa, sabe que é ansiosa, como todo mundo que tá colocando eu aqui nos comentários, e direciona essa ansiedade pra comida, fazendo escolhas ruins, comendo mais do que deveria, comendo por impulso, comendo por compulsão. Esse desafio vai te ajudar a tratar disso, tá? Qual que é o grande diferencial do desafio 30 dias contra a ansiedade? Não sou apenas eu que estarei lá no grupo. Seremos eu e o meu amigo Rui, que é psicólogo. Então, durante 30 dias, você vai ter uma nutri e um psicólogo para te acompanhar o seu passo a passo. Tirar todas as suas dúvidas, te ajudar com as suas dificuldades,
falar sobre os seus desafios do dia a dia e realmente te ajudar a fundo a resolver esse problema da ansiedade, para que você consiga cumprir aquilo que você se propõe. Quem entrar para o desafio de 30 dias contra a ansiedade também tem sugestão de cardápio personalizada e individual, também tem muitos e-books, muitos materiais para te ajudar nessa mudança, nessa transformação de hábitos e para te ajudar realmente para que a sua mudança seja consistente e duradoura, tá bom? Os 2 começam amanhã, os 2 estão acabando, tanto vagas quanto tempo para se inscrever, então não perde mais tempo, corre lá e se inscreve. O desafio da ansiedade tem o link azul no meu perfil, então é só ir lá no meu perfil e clicar no link azul para você fazer a sua inscrição. Também vou colocar todo mundo no grupo hoje e vou falar individualmente com cada pessoa assim que for feita a inscrição, certo? Gente, é isso. Nos vemos terça-feira numa live surpresa, não sei o horário, não vou dizer qual é o horário. Para você não perder essas lives, você tem que não só seguir o meu perfil, mas também ativar as suas notificações de story e ativar as suas notificações de publicação. Então, assim, toda vez que eu entrar, o Instagram vai te lembrar, vai te notificar que eu tô online e você não perde nenhum conteúdo, certo? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Aproveitem o domingo fazendo as suas inscrições no nosso desafio e vai ser um prazer muito grande estar com você nos próximos 30 dias. Beijo, gente. Fiquem com Deus.